Lancei o primeiro livro em 2012, que foi O Segredo do Oratório, e tive aqui na Filiporto, e agora com a Praça em Antuérpia de novo. Parabenizar, né, todos da organização, Antônio Campos, porque esse foi um ano muito difícil, enfim, no país, todo mundo sabe. Então, continuar com um evento como esse, com um evento de cultura, que divulga, e principalmente esse ano fazendo essa interação Brasil e Portugal. Então, é muito bacana que essas iniciativas continuem, né, e sirvam de exemplo para outras. Agradecer aos meus dois colegas aqui, a Mona, ao Eric, né, porque temos tido conversas muito divertidas nesses dias. É muito bom esse tipo de evento, porque a gente troca também com os escritores. Enfim, e esse ano, como o tema é Fernando Pessoa, e também essa ligação Portugal-Brasil, o Eric falando da memória, daquilo que a gente não lembra, o Brasil é um país de memória curta, eu lembrei, para começar a falar do meu livro, sobre um personagem que, na verdade, foi o que me levou a escrever esse livro. É um personagem português, que é um cônsul português chamado Aristides de Sousa Mendes, e que durante muito tempo, a gente está fazendo 70 anos agora do fim da Segunda Guerra, foi uma personalidade, uma das mais importantes em termos de humanidade, solidariedade, e que ele ficou muito esquecido. Eu acho até a memória dele tem sido resgatada em Portugal há poucos anos. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Aristides e o trabalho dele foi assim, no final dos anos 90, assim, começo do ano 2000. E ele foi uma personalidade que sempre me fascinou muito, porque ele era um homem, um cônsul com 14 filhos, cônsul, na época, no começo da guerra, em 40, em Bordeaux, na França, e ele emitiu, assim, o número não se sabe ao certo, entre 5 mil e 30 mil vistos para salvar judeus, não judeus, perseguidos políticos, todos que procuraram lá para ajudar que eles tivessem um visto para fugir da Alemanha, né, nazista, enfim, que vinha como rolo compressor, invadindo a Holanda, a Bélgica, a França, e, enfim, ele salvou essas pessoas desafiando, na época, o governo de Salazar, porque ele não poderia ter emitido esses vistos, ele realmente desafiou, e com isso ele sacrificou a própria carreira dele, enfim, a vida da família. Isso foram as consequências desse ato dele. E eu costumo sempre falar que a gente sempre escuta falar do Schindler, né? O Schindler acabou ficando uma figura, enfim, conhecida mundialmente, um livro, depois que virou filme. Mas a história do Salazar, do Aristides, eu acho que ela tem uma peculiaridade, porque o Aristides, aquilo que moveu ele foi a humanidade, uma questão interior, e eu acho até ética, né, como ser humano, porque na época da guerra, no começo da guerra, ele poderia, na verdade, ter emitido, dentro do que se permitia a lei, e o que o governo de Portugal, ainda no começo da guerra, neutro, né, permitiria. Mas não, ele começou a ver que aquelas pessoas, elas iriam realmente morrer se elas não recebessem aquele visto de entrada. E ele teve uma atitude, porque é o que se questiona muito hoje, durante esse período da Segunda Guerra Mundial, o que se sabia e o que não se sabia. Então, desde 1939, antes da guerra começar em setembro de 1939, desde que enfim, Hitler ascendeu na Alemanha em 1933, depois em 1935 com as leis de Nuremberg, já sabia o que estava acontecendo. Um exemplo que eu acho assim, muito fantástico é do Bruno Bettelheim, acho que as pessoas já ouviram falar, um médico. Ele ficou, durante 1938 e 1939, ele ficou preso num campo. Ficou preso no campo de Dachau, ainda antes da guerra, né? Enfim, as prisões começaram antes da guerra. E ele conseguiu ser liberado por amigos, influentes americanos, e ele foi para os Estados Unidos. E ele contava para as pessoas, gente, o que vai acontecer, ele já meio previa do que ele já tinha passado ali, das torturas e tudo que acontecia naquele período ali. E todo mundo achava um exagero. Isso é um exagero, enfim. E aí, eu estou resumindo aqui por causa do tempo, mas, enfim, era o que se sabe, o que se sabia e que ninguém queria ouvir. Então, Aristides, naquela época, ele não pôs assim um véu, ele não escondeu a situação
que se apresentava na frente dele. Então, essas pessoas começaram a ir para Bordeaux, enfim, a cidade ficou enlouquecida. É um período de Bordeaux em que o governo francês todo também, depois que Paris é invadido, desce para lá. É um período muito conturbado. E o que acontece? O Aristides, só para falar do livro, ele foi o ponto de partida para eu fazer esse livro. E quando eu comecei a entrar em contato com a história do Aristides, eu pensei, bom, tem uma biografia maravilhosa sobre ele. Então, para se saber a fundo a história do Aristides, chama Um Homem Bom, é um livro do escritor português, muito bacana. Então, o que eu pensei? Para eu conseguir contar um drama que eu queria contar, o que me afligia, aquelas pessoas procurando, tentando sair e fugir, eu resolvi contar a história de uma família, ou seja, são duas irmãs portuguesas, gêmeas, que nascem em Lisboa. Elas, enfim, nascem no norte de Portugal, vão para Lisboa. Uma se casa com um português e outra se casa com um judeu alemão, que tinha fugido da Alemanha em 1935, depois da Reis de Nuremberg. Ele é um judeu comunista, enfim, ele chega em Portugal em 1936, também começa a ser perseguido pelas ideias dele, e sai de Portugal, vai para a Espanha, participou no período do começo da Guerra Civil Espanhola, volta para Portugal para pegar a mulher que ele ama, que é a Clarice, e eles juntos saem e vão para Antuérpia. Isso é todo naquele período de Guerra Civil Espanhola e pré-guerra. E na Antuérpia, que é na Bélgica, uma cidade na Bélgica, eles ficam durante 3 anos, enfim, de 36 a 40, trabalham lá, e aí 40 a guerra estoura. E aí o que eu queria fazer, e foi me fascinando, porque eu via muitos livros sobre guerra, a gente tem muito livro de Segunda Guerra concentrado na parte dos campos de concentração, na Alemanha, mas a gente não tem o dia a dia, efetivamente, como é que as pessoas faziam. E eu, a partir daí, fui construindo a minha trama. Então, eu comecei a fazer uma fuga desse casal, Clarice e o Theodor, com um filho de 3 anos e ela grávida de 8 meses. Então, foi assim, uma pesquisa que eu tinha, o fundo histórico, né? Costumo dizer assim, quando a gente escreve um romance histórico, a gente tem que adaptar a nossa história que se encaixa na história, não a história na nossa história criada. E aí eu peguei todo aquele período, enfim, basicamente do começo da guerra, né, ali 39, 40, e fui vendo como é que esses personagens iam se mover. E aí eu procurando, eu vi que não tinha muito material. Então, comecei a trabalhar com depoimentos ainda de sobreviventes e pegando coisas curiosas, porque pontos que eu me perguntava, ok, as pessoas fugiam como? Porque a gente vê filme, as pessoas fugindo de trem, de carro e papapá. Agora, só o seguinte, os trens eram usados mais pelos militares. Então, não tinham aquelas cenas clássicas de trem, não era bem assim. Comecei a descobrir isso com pessoas que me contavam suas experiências. E aí eu comecei a entrar na história. Como é que eram as fugas de carro, as fugas de bicicleta, o que as pessoas comiam, para onde as pessoas iam. Então, o livro foi ganhando, na verdade, um período de fuga, de narrar isso para chegar até o Aristides, que acabou ficando praticamente a maior parte do livro e que acabou dando um dinamismo. Eu tenho recebido, assim, uma troca boa com os leitores, porque as pessoas perguntam, essa história é de verdade? Eu falei, não, a história é de verdade. Agora, os personagens são de ficção, mas eles, na verdade, contam e vivem experiências que milhares de pessoas viveram. Porque, eu não sou historiadora, eu não sou uma pessoa acadêmica, então eu não estava ali querendo mostrar nem provar nada, nenhuma teoria. Eu simplesmente queria mostrar as sensações e as emoções que essas pessoas sentiram, os medos, enfim, o que elas enfrentavam, e o que, no decorrer da guerra, a gente acaba, até como autor ali, e convivendo com os personagens, vendo assim, a questão da solidariedade, da humanidade, né, das trocas e das fatalidades, né? Me avisem quando estiver no tempo. Enfim, e aí só para fechar aqui, na verdade uma saga, né, mais sobre um drama humano, o dia a dia, as histórias das pessoas mesmo durante a guerra, com esse fundo histórico, sim, enfim, do momento. E todos os seus livros voltam constantemente para um passado judaico.
eles têm isso em comum, o seu próximo também, os seus documentários. Você tem alguma relação com a origem judaica? Porque nós te interessamos tanto. Eu digo nós porque eu mesma sou judia e eu tenho essa curiosidade, né? Eu acho engraçado, muita gente pergunta isso, se eu tenho uma ligação também. Como eu também não sou uma pessoa religiosa, eu não teria, mesmo sendo, tem aquela coisa, judeu, filho de mãe judia e tal, mas eu tenho, assim, um bisavô, né, um passado judaico, mas nada que venha caminhando na minha família com isso, né. Mas o que eu acho curioso é o seguinte, a gente pode falar a mesma coisa, quando a gente fala, é um assunto que me interessa, não sei porquê, mas me interessa, como as pessoas gostam de, enfim. Agora, o que eu acho mais curioso disso que você está perguntando é porque você pode falar sobre outras questões, as pessoas que gostam de falar sobre índios, sobre as questões mesmo da discriminação racial e tal, eu sempre recebo essa pergunta. É mais ou menos como um homem que escreve sobre mulheres, sabe assim? Tipo, de perguntar, gente, mas como é que um homem pode falar sobre mulheres, se ele é um homem, ou como a gente pode falar sobre minorias, outras minorias, ou mesmo falando sobre as pessoas que escrevem sobre os negros ou sobre os índios, a gente não precisa necessariamente ser um negro ou índio, mas eu sempre tenho essa pergunta com a questão judaica. E qual é a resposta? É engraçado. A resposta para mim é o seguinte, eu acho que é uma... Primeiro, os livros que eu fui escrevendo de ficção, ou os documentários que eu fiz, eu fiz, na verdade, sobre raízes do Brasil, e me deparei muito, começou assim, aqui em Pernambuco, na verdade, a minha história do primeiro documentário, A Estrela Oculta do Sertão, em 2005, começou a partir da sinagoga, que tem em Recife, que é a primeira sinagoga das Américas, e aquilo para mim era fascinante saber que, eu acho que o mundo inteiro não sabe, os americanos não têm a menor ideia, enfim, que a cidade de Nova York, a primeira comunidade judaica lá, que é a maior dos Estados Unidos e que depois, de certa forma, essa é uma das mais influentes, né, no mundo, veio a partir daqueles 23 judeus que foram expulsos daqui quando Nassau e os holandeses foram expulsos de Pernambuco. Então, isso me fascinava, e aí eu cheguei mesmo à questão da Inquisição, dos cristãos novos. Aí volto de novo a Portugal, talvez eu tenha que saber porque Portugal, eu tenho esse fascínio com temáticas ligadas a Portugal, porque foi a Inquisição, meu documentário em Portugal, eu estou sempre com algum assunto que ligue a essa questão. E aí, agora, com a questão da Segunda Guerra, foi acho, carência de livros de ficção sobre o assunto. Embora a gente tenha trilhões de livros sobre a Segunda Guerra, muito material, sempre filme, é um tema que eu acho que vai ser sempre, o Holocausto é um tema sempre recorrente. Por incrível que pareça, eu comecei a olhar, eu não encontrava essas coisas assim curiosas que eu queria saber do dia a dia, que eu comecei a encontrar lendo jornais de época, sabe? Coisas básicas. Uma pessoa fala assim, a pessoa foge de bicicleta. Aí eu fui conversar lá perto da minha casa, isso é uma boa coisa do jornalista, a gente brincar, também quando eu também acho que os personagens na ficção, eles existem. Eles já estão ali, a gente só junta características nele, mas são das histórias que chegam a gente. Aí eu fui perto da minha casa com um cara onde conserto minha bicicleta, né, andando de bicicleta, perguntar quanto tempo dura um pneu de borracha, porque eu vi assim, às vezes eu vi em filme, as pessoas andando com aquela bicicleta quilômetros. Então, essas coisas é que me deixavam curiosa, e essas coisas eu fui levando para os meus personagens, as coisas práticas. Tudo bem, as pessoas ficam assim, onde você conseguia comida, onde você conseguia gasolina, onde você conseguia dormir, como é que eram os ataques realmente dos aviões Stukas alemães. Então, essas características que eram curiosas, porque eu via livros de guerra contando a drama, mas uma questão mais ampla sempre, ou sempre os campos de concentração. Eu vou fazer um próximo livro sobre o campo, mas com uma coisa assim mais da parte do convívio, do dia a dia. O que me interessa é isso, é o lado humano, é como o Eric contando a história ali, essa coisa humana que a gente fica curiosa, tipo o medo que as pessoas sentem. Enfim, para mim a questão é inexplicável porque a questão judaica foi chegando tão forte para mim, mas eu tenho realmente um interesse, porque eu acho que tem coisas que eu quero saber sobre isso, e eu acho que outras pessoas também querem saber, e eu continuo seguindo nessa... eu tenho um amor por esse tema.
Acho que eu tenho paixão por esse tema. Então, para mim, eu gosto, quando eu estou pesquisando, quando eu estou viajando, uma coisinha rápida, assim, quando eu fui fazer esse livro, aí eu fui para Antuérpia, eu fui para todos os lugares, eu refiz todo o caminho dos meus personagens. Aí, quando eu estava lá, agora há 2 anos, me chega uma senhora, que é a avó de uma grande amiga minha, e me dá um diário. Essa senhora com 80 anos, assim. Aí eu falei, gente, era um diário dela, 14 anos, não eram judeus, mas eles fugiram também, porque não só, gente, os judeus tiveram que fugir, que a gente... Toda qualquer pessoa que não concordasse enfim, com o regime nazista, enfim. E essa senhora me deu esse diário dela, ela tinha 13, 12 anos quando escreveu, estava escrito em irlandês, né, o Flamengo, foi traduzido para mim e pela minha amiga, que é neta dela, que nunca soube daquilo. Então, eu acho que assim, a minha curiosidade faz com que até as pessoas, aí de novo as memórias, né, das famílias, muitas vezes as pessoas não passam as suas histórias e passam para pessoas assim que elas mal conhecem. Foi o meu caso. E eu fiquei muito feliz porque parte da fuga que eu traço, eu li nesse diário. No fim da tarde, isso aqui, eu vou ler um trecho de quando essa família em fuga, o Teodoro, a Clarice, estão numa fazenda e precisam sair dessa fazenda para seguir a fuga deles rumo a Bordeaux. Então, no fim da tarde, o pianista retornou à fazenda. No caminho, conversou trivialidades com Galmon e não deu detalhes do plano. Disse apenas que partiriam em 2 dias, ao amanhecer. Na data e horário combinados, o carro surgiu no pé da colina e fez o sinuoso trajeto até a casa. Junot estava nele. Viera se despedir do amigo. Clarice e Catarine não seguraram as lágrimas e prometeram se encontrar depois que todo aquele horror passasse. A mulher do fazendeiro preparou uma cesta com pão, queijo, cenoura, salame e outras provisões que poderiam durar uma semana. Abraçou Bernardo com tanta força que o menino quase chorou. Depois correu para dentro de casa. Não queria vê-los partir. Mesmo Galmon e Junot, homens práticos e nada sentimentais, não conseguiram esconder os olhos molhados. Despediram-se de Teodoro como quem se despede de um filho e de um irmão. Assim, os Uskinder deixaram aquela casa, aquelas pessoas e aqueles dias que viveriam na memória. A guerra tinha mesmo esse estranho poder de afastar entes queridos e unir desconhecidos para sempre.